chegou, tá muito quente, até prendi o cabelo assim que tava calor demais. E aí eu escolhi um bolo diferente, um bolo que é geladinho. É uma receita vegana e depois aqui você olha no site e vê a referência de onde a gente pegou essa receita, tá bom? Eu vou falar agora os ingredientes. 2 xícaras e meia de farinha de trigo, sempre peneirado, tá? Por favor. 1 xícara e 1/4 de açúcar, também sempre peneirado. 2 colheres de sopa de fermento. 1 xícara de leite de coco, que eu diluo com água, que eu prefiro. 1 xícara de água. Meia xícara de óleo normal, eu uso de canola. 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Os ingredientes que eu falei são só da massa, tá? Porque mais tarde, depois que o bolo esfriar, a gente vai fazer a cobertura. E aí tem que deixar o bolo na geladeira um bocadinho, porque o que faz ele ser um bolo gelado é o tempo que ele fica na geladeira depois. Ele é empanadinho, super interessante, bem molhado. Então, o de sempre, né? Já aqueci o forno, tá pré-aquecido, 180 graus, garantido, né? E já também untei e polvilhei a minha forma. Eu vou usar um pirex, que depois a gente vai cortar em quadradinhos, tá? Então vou começar misturando as partes secas. Eu acho que é um bolinho que se fizer com açúcar demerara, assim, para ficar um pouquinho com menos coisa refinada, também fica legal. Nesse caso aqui, não leva ovo, não leva nenhum leite de origem animal. Então realmente é vegano, para nós é sempre uma grande escolha, né? Vou botar logo o fermento. Ih, bagunça! Parece que existe avental, né? Agora vou botar o óleo, vou botar o leite de coco, vou botar a água, tá bom? Esse bolo foi legal porque meu filho tinha que levar uma coisa para merenda de Natal da escola, era um lanche coletivo. Não é nada assim com cara de Natal, mas tem cara tão de coisa de Brasil, de leite de coco, né? Aquela coisa com coquinho ralado. E ele ficou todo orgulhoso porque as professoras caíram dentro. Ele disse que todo mundo gostou muito. E aí ele fica feliz quando ele apresenta uma coisa que ele come, né? E que os outros curtem. Como era geladinho também, bem legal. Caiu muito bem. É sempre assim, né? Eu faço assim nas escolas que ele estuda. Isso é uma aliança, eu trabalho junto com eles, né? Então, eu escrevi para a professora e falei, puxa, eu sei que não é do menu de Natal, mas posso mandar um bolinho gelado de coco? Vai ser maneiro. Aí ela fala que tá tudo bem ou não. E eu vou tentando me adequar. Para eles é bom e para mim também, né? E muito mais importante para o meu filho, que é o objeto dessa atenção toda, né? Como é um bolo prático, fiz de manhã, mandei fresquinho, foi bem legal. Vou agora botar o leite de coco, já tirei o máximo de pelota, vai ficar mais líquido, é claro. Por último, eu vou botar o vinagre, porque ele vai reagir com o fermento e aí sim a gente pode botar na nossa forma, tá? Ingredientes simples, comuns, né? Nada de complicado, graças a Deus. Sim, muito melhor. Não é preguiça, é praticidade. Vou botar agora o vinagre e vou botar na forma para botar no forno, tá? No forno vai ficar mais ou menos 40 minutos. Eu sempre começo a olhar em 35, porque meu forno nem sempre é regular, tá? Apesar do termômetro, né? Acho que às vezes ele esquenta mais atrás, eu gosto de vigiar. Então, vou botar o vinagre. Fica bem líquida, tá vendo? Vou botar então agora na forma. Pronto, agora eu vou botar no forno. Depois que ele ficar cozido, eu vou botar em cima da grade para esfriar um pouquinho, que eu vou cortar ele mais frio, porque senão arrebenta assim, a superfície fica feinho. Apesar do que, se você tiver com pressa, como a gente vai empanar depois no coco ralado, as imperfeições ficam meio assim disfarçadas. Eu confesso que eu já pratiquei isso e ficou bonito mesmo assim. Espera aí que eu vou botar no forno, tá? O bolo ficou pronto, já esfriou um pouquinho, tá vendo? Ele é um bolo bem inocente, assim, bonitinho, mas tem uma coisa séria, importante, que eu não falei ainda. Eu falei que a gente tem que trabalhar
com parceria com as escolas, no caso das crianças alérgicas, né? Mas tem que sempre alertar, dependendo do nível de alergia. Por exemplo, eu disse que eu mandei esse bolo para a festa do meu filho na escola. Os pedaços dele foram separados. Por quê? No caso dele, contaminação com outros alimentos é grave. E eles são crianças, vem uma mãozinha suja de um brigadeiro ou de uma coisa com manteiga, se pegar no bolinho dele e ele comer depois, ele vai passar mal, ele pode até ir para o hospital. Então, de novo, a escola dele eu sempre faço reunião no começo, converso com os professores, coordenação, para trabalhar junto. Eu mando o bolo, mando para todo mundo se servir, mas os pedacinhos dele ele sabe que tem que ser separado. Compartilhar, tudo bem, mas não com as mãozinhas dos colegas entrando no pote que ele vai se alimentar. É só um alerta, tá? Agora eu vou falar dos ingredientes da cobertura, tá bom? Vamos lá. Temos aqui meia xícara de leite de coco, uma xícara de água, meia xícara de açúcar e o suco de um limão. Eu já fiz algumas vezes, dá quase um quarto de xícara, um pouquinho menos, tá bom? É porque o limão varia de tamanho, acaba sendo uma unidade complicada. E o coco ralado ou floculado para empanar, depende do seu gosto. Eu gosto desse floculado, compridinho, acho que fica mais bonito. Vou misturar agora a calda, porque a gente vai embeber o bolo na calda, vai rolar no coco floculado e botar na nossa travessa bonitinha de apresentação, tá bom? Que é essa daqui. Vamos lá. Vou botar a água, o leite de coco e o suco de limão dá realmente um toque super legal, é importante. Parece engraçado, mas é importante. O suco do limão, o açúcar, implicante, cai. Essa é a nossa calda. Para não perder muito seu tempo, vou mostrar empanando 2 pedacinhos só e deixar a dica que a gente faz isso, depois bota na geladeira. Deixa umas 2 horas pelo menos antes de servir, porque ele é bom bem geladinho, tá? Então vamos lá. Com a mãozinha mesmo. Escorre o excesso e coco ralado. Ó, que bonitinho, empanadinho, tá vendo? Às vezes você pode usar aquele coco menor, se você preferir. Eu gosto do floco mesmo. Não precisa ser o coco adoçado e também não precisa ser aquele umedecido, porque a calda já hidrata bastante ele, tá bom? Ó, aí bota assim e vai arrumando bonitinho. Tá vendo? Eu vou deixar ele gelar um pouquinho e depois eu vou voltar num take rapidinho só para te mostrar como é que ficou nos finalmente, tá bom? Quando eu tirar da geladeira. Então, agora eu acabei de empanar eles com um coquinho ralado. Só para falar de novo, você pode escolher o coco ralado ou o coco floculado. Não precisa ser o adoçado, nem precisa ser aquele que é hidratado, porque como a gente vai empanar, ele já absorve um pouco da umidade, tá? Senão vai ficar até difícil de empanar. Quando começa a ficar mais difícil de empanar, também você pode polvilhar em cima do prato. Eu fiz aqui 2 tipos de apresentação, parecido, mas um com os pedaços maiores, outro com os pedaços menores. Muito menor do que esse, eu acho que é difícil porque o bolo fica bastante macio, tá? Então então é isso. Nossa receita tá na página. Gostou? Dá um like, prova. É uma ótima oportunidade, tá bom? Beijo! Fica molhadinho, né? Eu gostei.